Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. O Senhor diz no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 2, do versículo 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém. Pode sentar. Deus nos tem dado um privilégio muito grande. É de Ele nos dar a palavra e Ele nos abençoar assim com minúcias, com os mínimos detalhes, ensinando-nos em cada versículo, não tudo, mas muita coisa. E outras vezes ele acrescentando, porque a palavra se renova, e é muito especial, e eu glorifico a Deus, porque não é coisa de visão de homem. Ele sempre abre mais aonde a nossa mente limitada, e já cheia de paradigmas, ela já vai com um certo objetivo de ver o que ela quer, e de procurar coisas que ela consegue enxergar pela capacidade, pela inteligência. E eu acho maravilhoso quando Deus mostra as coisas tão simples, mas que você não dá valor, porque você acha que Ele não está dizendo nada com aquilo ali. E a gente vê aqui o versículo, inicia nos dizendo que Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Sim. Isso aí para quem lê, né, literalmente, ou somente com a capacidade de ler, não está dizendo muita coisa. Mas quando Deus mostra, isso aqui é uma informação muito importante. Porque Jesus não estava por acaso em Jerusalém. Mas ele estava principalmente porque era a Páscoa. Você veja que coisa tremenda. Já começa a mudar o que você leu. Porque se você lê normalmente, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, uma informação comum. Não, tem algo aqui importante. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Jesus estava em Jerusalém na época da Páscoa, para mais uma vez nos ensinar a obediência às ordenanças do Pai. Então tinha um objetivo. O Evangelho ressalta que ele estava em Jerusalém por causa da Páscoa, e não é uma informação solta, não. Tem um significado profundo aí. A obediência fazia com que Jesus estivesse em Jerusalém, naquele momento, especialmente por causa da Páscoa. Por quê? Porque era uma festa, um memorial, onde todo judeu do sexo masculino de 12 anos de idade para cima tinha de comemorar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Olha aí a importância disso aí. Então, como é que Jesus não poderia estar em Jerusalém na festa da Páscoa, se Deus determinou a Páscoa para comemorar isso e determinou que todo judeu de 12 anos para cima devia estar lá, comemorando a libertação do povo do Israel da escravidão do Egito. Olha aí, a importância que já passou a ter essa informação. Jesus, o próprio Jesus, nos ensinando obediência. Ele estava lá no ministério dele, mas quando chegou a época, ele disse, está na palavra, que todo judeu de 12 anos de idade para cima, os pequenos podiam ir também, pastor? Podia, mas não era obrigado. Por quê? Uma criança está doente ou não pode e tal. Mas todo judeu de 12 anos para cima era obrigado a estar lá. Jesus então foi para lá.
fez a obra lá, mas ele estava lá porque estava na palavra que ele tinha que estar lá. Aí daí você já pode pegar muitos ensinos, né? Quanto nos dias do Senhor estão no dia do Senhor, fazendo o que Deus manda, honrando a Deus? Quanto não estão trabalhando? Quanto não? Porque se afastaram da palavra. Não tem mais. É por isso que leu uma coisa dessa aqui. Jesus estava em Jerusalém, porque era na Páscoa. Porque, sim, mas essa informação não tem muito valor. Tem. Ele estava dizendo que ele cumpre, ele obedece aquilo que Deus determina. Porque ele era judeu. E Deus disse que todo judeu tinha que estar em Jerusalém comemorando a saída do povo de Israel, da escravidão da terra do Egito. Está na palavra. É interessante aprendermos um pouco mais sobre essa festa determinada por Deus e tão importante para todo cristão. Quanto nós não já aprendemos de Páscoa, né? Mas vamos aprender cada vez mais, cada vez mais. Já temos muito ensino sobre isso. Mas nessa palavra que Deus deu, Ele me mostrou muitas outras coisas muito interessantes. Deus ordenou que a Páscoa fosse comemorada no 10º dia do mês de Abib, ou Nissan. Abib significa espiga de trigo. Abib significa espiga de trigo. E era o mês dos trigos novos. E esse mês foi escolhido para comemorar o livramento do cativeiro do Egito. Então é importante que a gente conheça isso. Deus usando as analogias, simbologias. Por que ele... Foi por acaso que ele disse Abib ou Nissan? E por que Abib ou Nissan? Por que não só Abib ou só Nissan? E por que exatamente esse mês? Você está vendo como tem? Era dos trigos novos, quer dizer, espiga de milho, o trigo novo. Tudo estava se fazendo novo. Ele estava tirando o povo do Egito. Ali mudou o calendário. Deus começou naquele momento o calendário sagrado. Começando em abril, ele começou um calendário para dizer, para comemorar. Agora, você já imaginou o que Deus fala na Bíblia de comemorar a Páscoa e o que fazem hoje? Além de não fazerem o que Deus mandou, ainda ofende a Deus, distorcendo todo o valor. Ainda tem cristão que Deus me dê misericórdia e longanimidade. Mas pastor, qual é o problema de ter o coelhinho, ter o chocolate? Não é pecado. Tudo que é contrário à palavra de Deus é pecado, meu irmão. Já disse, até o trabalho, que é Deus lhe capacitou, Deus lhe deu o dom, Deus lhe deu o talento. Nós falamos aqui, olha, você trabalha porque Deus lhe deu capacidade, lhe deu emprego. Você está lá no emprego trabalhando. Aí Deus diz, vá trabalhar no colégio hoje. Se você não for e ficar lá, você está pecando. Você está pecando. O que é certo passou a ser pecado. Pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tudo que é contrário à vontade de Deus é pecado. Se tiver certo dentro dos padrões humanos e contrariar a uma ordem de Deus, passa a ser pecado. Então, ele ordenou que a Páscoa fosse comemorada no 10º dia do mês de Abib. Todo mundo conhece isso na Bíblia. Ou Nissan. Exatamente esse Abib significa espiga de trigo, para vocês entenderem, porque era o mês dos trigos novos. E esse mês foi escolhido para esse comemoramento, para essa comemoração. Êxodo 12, 1, 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Porque não era o primeiro mês do ano. Deus disse, mas vai passar a ser agora. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos ler até o 13, do 1 ao 12. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo:
Lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa a você. A palavra está muito distorcida, muito adulterada. Porque Deus disse que na comemoração da Páscoa, você não come pão levedado, você não come pão fermentado. Olha, tem umas coisas tão lógicas. É porque é aquela história da desgraça, da maldição, do texto fora do contexto. Porque Deus disse aqui na comemoração da saída da escravidão do Egito, que Deus tirou lá com mão forte. Ele disse, não comereis pão levedado. Ora, o que é que aquilo ali, aquela Páscoa representava? A libertação do povo. Deus disse que não come pão levedado. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Como é que o cara vai me convencer que ele vai comer a Santa Ceia com pão levedado? Pão com fermento, pão que representa o pecado. Como é que eu vou representar Cristo com a coisa que representa o pecado? Ele disse, hoje, mês de Abibe, estais saindo do Egito. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e do jebuseu, a qual jurou a teus pais te dar. Sabe por que Deus está dizendo assim? Sabe por que Deus usa isso aqui? Por isso que eu digo que tem palavras, e eu fico numa ansiedade muito grande de falar, mas a gente não tem tempo. Mas tem coisas importantes que eu tenho que parar. Sabe por quê? Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, do jebuseu, menino é zeu demais, né? Zeu demais. Isso também tem um objetivo. A qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás esse rito neste mês. Eles, olha, não importa, sabe o que isso aqui quer dizer? Não importa para onde você vai, rapaz. Você é para a casa do Chico, para a casa do João, para a casa do Pedro, do Manel, do Raimundo, você vai para o Sul, você vai para o Norte, você vai para a Alemanha, você vai fazer isso aqui todo esse mês desse ano. Pode ir para o Jebuseu, para o Eveu, para o Geteu, para o Aveu, para o Amoveu. O que Deus está dizendo é isso aqui. Em qualquer lugar que você esteja, não importa, você tem que fazer isso aqui. Guardará este rito neste mês. Você não pode deixar de fazer isso. 7 dias comerás pães asmo, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Não só no pão, Deus queria até o fermento que representava o pecado, tira. Eu não quero nem perto, quanto mais comer. Mas está igrejas que conhecem a palavra, que Deus entregou os oráculos, e os caras vão lá e tomam a Santa Ceia, e fazem de qualquer maneira. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Para que é então a Páscoa? É para ir lembrando o que Deus fez, para a gente não esquecer que era escravo. A mesma coisa, é preparando para a vinda de Jesus Cristo. É para não me esquecer que eu era escravo do pecado. Eu estava nas trevas, Jesus Cristo me libertou. Ele é o meu Cordeiro Pascal. Eu não posso me esquecer disso, mas o povo esqueceu. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos. Olha, isso aqui também é Deus. Aí o judeu bota na mão, bota aqui no meio dos olhos aqui. Mas é que o Deus está dizendo, olha, você vai fazer isso de maneira tal, que é como se tivesse uma cor na sua mão. Tudo que você faz, você vê aqui. E um negócio bem aqui no meio dos seus olhos. Você não tem jeito de não ver. Bem aqui. Isso aí será por sinal na tua mão e no meio dos teus olhos. Está entendendo? Tu não pode esquecer. Como é que o cara vai esquecer? Como é que o cara não vai ver uma coisa na mão dele e outra bem aqui pregada no meio dos olhos dele?
Não tem como ele não enxergar. Isso será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Aí ele repete. Com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Você não podia sair. Ele te tirou com mão forte. Você tem que manter esse memorial para que você se mantenha firme. Se você deixar isso, você cai. Aí ele diz assim: portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tá houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiverem. Os machos serão do Senhor. Por quê? Porque quando ele matou, o anjo matou todos os primogênitos do Egito, Deus separou lá na terra de Gozem o povo de Israel e não tocou lá naquela terra e nem nos primogênitos. O Egito merecia da mesma forma que o Egito merecia aquilo, nós também merecíamos, o Israel também. Mas Deus escolheu. Por que foi que Deus não escolheu? Escolheu Israel e não escolheu o Egito? Por que ele não fez o contrário? Eu vou matar Israel e vou salvar o Egito. Ele é Deus. Isso aqui, aqui está a soberania de Deus. Aqui está a eleição. Isso também representa eleição. Por que não diz que Deus é injusto? O que o faraózinho fez, o bichinho? E ainda mais Deus pegou e disse assim: vai lá, Moisés. As pessoas dizem que Deus é injusto só em pensar que Deus escolheu uns e não outros. Imagine se ela soubesse a Bíblia e Deus assim: vai lá, Moisés, no faraó, e diga a ele que libere o meu povo, assim, 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 assim. Mas ele não vai liberar, porque eu endureci o coração dele para ele não liberar. Aí, agora vai entender a Bíblia? Mas senhor, e para que eu vou? Se o senhor já está dizendo que ele não vai ceder. E por que Deus fez isso com o faraó? Porque Deus é injusto? Não. Porque ele disse lá no começo: eu não conheço teu Deus, não sei nem quem ele é, e tu não vai tirar o povo daqui não, rapaz. Aí Deus disse: você não conhece não? Pois peraí que eu vou te mostrar quem eu sou. E é isso que Deus faz com muitos que brincam com Deus. Brincam com Deus e dizem: peraí que eu vou lhe mostrar quem eu sou. Nem que faraó quisesse. Aí Deus deu uma, deu duas, deu 10 pragas grandes, aí depois matou. Não podia ter matado de primeira? Não. Mas para que foi? Para ensinar o povo. Pelo amor de Deus. Como é que o cara vê um Deus poderoso fazer isso? E o cara ainda teima com Deus, rapaz. O cara viu o que Deus fez. Meus irmãos, Faraó, o poder de Faraó no Egito, se você pegar o poder do Obama, o poder de toda a União Europeia, a estultícia, a maldade e a demoniabilidade, se existe essa palavra do PT no Brasil, que são os expertos em ruindade e maldade, é o que não presta. Juntar tudinho, não dava o poder de Faraó. Não dava o poder de Faraó. Você imagine. E Deus foi lá, bateu no cara 10 vezes. Aí disse: você está vendo, Israel, o que eu estou fazendo? Você está vendo o poderzão ali? Você está vendo? Olhe, eu estou fazendo para vocês verem, para vocês me temerem, para vocês me obedecerem. Eu prometi a terra dos teus pais, do cananeu, do filisteu, do eveu, do jebuseu, do eteu. Quando chegar lá, não faça diferente do que eu mandei, não. Porque tu viu o que foi que eu fiz com o faraó. Deus amando, mostrou. Mas o povo vai e teima. Brinca com Deus. Faz de conta que Deus não existe. Então ele mandou apartar. É tanto que vocês não têm direito. Os primogênitos são meus. Ele não morreu porque eu não deixei. Então eles são meus. A parte para mim, como sinal de que vocês sabem. O que foi que eu falei aqui da Isabelle? É dele. É dele, ela não é minha não. Ela não morreu porque Deus não quis. É isso que aquelas pessoas não entendem. Aí pensa que é minha filha. Minha filha o quê? Para de Deus. Eu estou usufruindo da companhia dela, mas ela é de Deus. Quando ela é para morrer, Deus não deixou morrer. O problema é que eu não me esqueço. O problema não, a bênção.
E o problema é que as pessoas esquecem disso. É meu filhão, minha filhona. Pode pecar que eu estou do lado dele, pode pecar. Amor. Não, mas eu sou pai. Pai é pai. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Na Bíblia, Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus, não tem negócio de pai e de mãe. Quando se quebra o princípio, quando se quebra a palavra de Deus, não. Com relação ao mês, eu acho que fica claro, porque Deus determinou este mês. Por que Deus determinou esse mês? Exatamente, é porque era o mês da colheita do trigo e que devia celebrar-se a festa dos pães asmos e da Páscoa, como nós já vimos nos capítulos 12 e 13 de Êxodo, e também em Êxodo 23, 15, olha, guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Deuteronômio 16, 1, 8, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. Aí Deus diz, pega tudo e oferece a mim, a tua vida é para mim, você não tem nada, eu vou te dar tudo, agora você não se afaste de mim, cumpra todos esses rituais, nela não comerás levedado, pelo amor de Deus. E o cara toma a Santa Ceia com pão levedado, pastores que conhecem a palavra, ele diz, não tem nada a ver, não. Deus, se acha Deus mudando a palavra. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembre todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Isso aqui é outra palavra, está repetindo, meu irmão. Fermento não se achará contigo por 7 dias, em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. O povo reunido onde Deus mandou, não cada um na sua casa fazendo do jeito que quer. Então acozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher, sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. Imagine, rapaz, naquela época, o cara passava 6 dias sem trabalhar, 6. E no 7º, ainda era a solenidade para Deus. Nenhuma obra você faz. Hoje, Deus manda trabalhar 6 e guardar 1. O cara não guarda. Imagina naquela época, o cara parar 7 dias só para adorar a Deus, para lembrar o que Deus fez, exaltar a Deus, honrar a Deus. Imagine. Naquela época tinha gente, povo de Deus. Hoje não tem não, meu irmão. Bem pouquinho. Um dia só. Ainda vem demônio, ainda vem filho do Satanás, filho do anticristo, querer me convencer que pode trabalhar no dia do Senhor. Isso é um filho do diabo, isso é um anticristo. Pode ser ele o que for, ter o título que tiver, mas o título merecido e com certeza que ele tem é de anticristo. Porque Deus diz, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva. E vai dizendo tudo. Está aí a palavra, é mandamento, mas quebram. Os meses judaicos, eles eram contados pela lua. Por isso eles não podem coincidir com os nossos. O mês de Abibe é em março. E em alguns anos, conforme a lua,
ele corresponde ao princípio de abril. Por isso que você vê na Bíblia que ele pega o final de março e o começo de abril. E por que esse mês é chamado também de Nissan? Depois do cativeiro, esse nome Abib foi substituído pelo nome Nissan, que significa princípio, abertura no assírio. Então, antes do cativeiro era Abib, depois do cativeiro Nissan. Por isso dos dois nomes. Neemias 2:1. No mês de Nissan, no ano 20º, está vendo? Já depois do exílio. No ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Esté 3:7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o Pu, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então, nesse mês de Abib ou Nissan, no dia 14, entre as 3 e 5 horas da tarde, era sacrificado um cordeiro macho, de 1 ano e sem defeito. Era uma celebração muito bem elaborada, que acontecia no início da noite e tinha a seguinte sequência. Bem rápido, para a gente entender a cerimônia, como era feita naquela época. Primeiro, era feita uma oração de gratidão pelo dono da casa. Em seguida, a primeira bebida era o cálice de vinho. Logicamente, nós já aprendemos, né? E Deus já nos ensinou que não queria nada fermentado. Devemos fazer que esse vinho era o vinho genaima, que se escreve genema, que é o suco da videira sem fermento, diferente do outro vinho identificado com a palavra oinos, que é o vinho fermentado, vinho com álcool. A mesma palavra em português nós já aprendemos, para vinho é vinho. Mas lá tinha uma para vinho com álcool e outra para vinho sem álcool. Quando Deus fala do vinho da Santa Ceia, Ele está falando do vinho sem álcool. Quando Ele fala do vinho da Páscoa, Ele está falando do vinho sem álcool. Pela palavra original. Segundo, comia-se ervas amargas para relembrar os dias amargos de escravidão no Egito. Como uma ervinha amarga aí, coma, meu filho, um felzinho, coma. Tinha crente que tinha que passar 7 dias comendo fel, para saber o que é a vida dele sem Deus. Bicho ruim. É ruim fel, é ruim. Pois tua vida era amarga desse jeito. Entende, rapaz, se tu sair perto de Deus, tu vai amargar isso aí. Come, Deus é tão bom que botou só erva amarga. Erva amarga eu gosto. Eu tomo quase todo dia. Tem que comer fel, para saber o que é amargo, para saber o que é ruim. Terceiro, os filhos faziam a pergunta: por que esta noite é diferente de todas as outras noites? E o pai respondia narrando ou lendo o que esta noite representava para o povo de Israel. Isso era Páscoa. Isso era Páscoa. Todos esses dias era feito isso. Exatamente isso. Tinha toda essa sequência. Já pensou? O filho vinha e perguntava, mesmo que soubesse, para que é isso, pastor? Para o pequenininho, rapaz, que está crescendo, entender. Ah, rapaz, passou por tudo isso. Eita, que Deus poderoso. Vixe, rapaz, quer dizer que, pai, eu tenho que tomar esse negócio amargo aqui. É, meu filho. E a vida de vocês era amarga desse jeito lá. É, meu filho. E Deus tirou e nos dá essa bênção. É, meu filho. Resultado? O filho disse: eu vou adorar esse Deus. Ele me livrou disso, livrou meus pais disso. Quarto, o cântico da primeira parte do Halel, do Aleluia, que é uma transliteração do hebraico que significa louvai vós, Iá,
Iá é uma forma abreviada de Yahvé, que é transliterado como Jeová, e na nossa versão se traduz como Senhor. Nesse aleluia, eles usam os salmos de 113 até o 144. E ainda nesse momento tinha a lavagem das mãos. Ali era lavando as mãos como que se purificando. Quinto, eles partiam então o cordeiro e comiam com os pães asmos, sem fermento, que representavam a pureza e como um memorial dos primeiros dias da jornada em que apressadamente esse pão era comido pelos ancestrais. Sexto, eles continuavam comendo sempre do cordeiro, conforme eles desejassem, né? Nisso aí, meu amigo, esse sexto aqui os crentes querem obedecer demais, como o cordeiro o dia inteiro, para comer uma beleza. Eles comiam ali, enquanto eles desejassem, eles comiam do cordeiro. Até eles não quererem mais, até terem vontade de parar. Sétimo, então eles faziam a segunda parte do Halel, o aleluia, que era do Salmo 115 ao Salmo 118. No dia seguinte, à morte do cordeiro, se iniciava a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, pois ia do 15º dia ao 21º dia do mês de Abib, que depois passou a ser Nissan. Então, devido a essa proximidade tão estreita entre a Páscoa e a festa dos pães asmos, muitas pessoas confundem, até porque o termo Páscoa é usado para referir-se às duas festas. Mais ou menos a mesma coisa. Está em Lucas 22:1. Estava próximo à festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Que era chamada Páscoa, porque era seguida. Mas eram 2 eventos. Atos 12, 3 e 4. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Porque na Páscoa ninguém aceitava nada desse tipo. Então eles iam fazer depois da Páscoa. Você está vendo? Por que essa orientação e informação? Para você entender por que Páscoa. Olha como abre a nossa mente. Puxa, que coisa linda, que Deus maravilhoso. Porque Páscoa dá a entender uma coisa, é uma invenção de Deus para a igreja fazer alguma coisa. Não, tem um objetivo, foi de nos conservar no Senhor, foi de nos preparar para o Cordeiro Pascal. Se nós não tivermos esse Deus antes de Cristo, nós não vamos receber Cristo como Cordeiro Pascal. Se nós não recebermos a Páscoa da maneira que Deus fez, mostrando, ensinando o porquê da Páscoa, nós não vamos entender que da mesma forma que Cristo me tirou das trevas, Deus me tirou do Egito. Cristo me tirou da escravidão do pecado, Deus me tirou da escravidão do Egito. É muito claro. A palavra Páscoa engloba perfeitamente todo o período de 7 dias. Inclusive, o Antigo Testamento registra a Páscoa como uma festa de 7 dias. Ezequiel 45, 21. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa. Festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. Você está vendo? Toda vida ele ressalta. Pão asmo. Você não pode comer pão com fermento. É pão asmo. Mas os abençoados de hoje acham que pode. Não, passou. Passou? A palavra passou? Então Deus está mentindo, que ele diz, o céu e a terra passará, mas a minha palavra não passará. Ela é eterna. Ela é Deus. Como é que Deus pode passar? E durante os 7 dias de festa chamado Páscoa, eram oferecidos muitos animais em sacrifícios a Jeová. Números 28, 16 a 25. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Você não trabalha.
O escravo não trabalha para o seu senhor, o senhor não trabalha para ele mesmo, não tem obra, é exclusivo para Deus. Mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano. Servos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima. E um bode para oferta pelo pecado. Ô bicho sem valor é pecado, né? É oferecido a um bode para ele. Para Cristo era o cordeiro. Eu acho que as perfeições, acho que deu muito perfeito. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia, por 7 dias, o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. Libação era sacrifício, era holocaustos líquidos, derramamento de óleo, de alguma coisa, libação. No 7º dia tereis santa convocação. Olha aqui, nenhuma obra servil fareis. Esses dias vocês não podem trabalhar. Hoje é um dia só. E os teimosos, corações endurecidos, acham que devem trabalhar. Nós vimos então por que Jesus estava em Jerusalém na época da Páscoa. E aprendemos um pouco mais sobre essa ordenança divina. Na sequência do versículo 23, a palavra de Deus nos diz, João 2, 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Veja outro ensino aqui. Muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Ora, eles creram em Jesus porque viram os milagres e as maravilhas que Jesus estava fazendo. Mas há uma grande diferença entre dizer que crer e obedecer, submeter o coração a Deus. Hoje todos dizem que creem, mas poucos obedecem. Poucos se submetem à vontade de Deus. É por isso que Deus nos diz lá em Tiago, que não basta crer, pois até os demônios creem e tremem. Mas obedecer é que é a confirmação daquele que verdadeiramente crê. É obedecer. Isso é como ir para o céu, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer Deus, mas ninguém quer obedecer. Não, trabalhar no domingo, conversa é essa? Perdoar meu inimigo, eu mato aquele desgraçado que me traiu. Não, eu não quero. Não cumpre mais um mandamento sequer, nenhum. Mas se perguntar, não, eu creio em Deus, eu sou de Deus. Deus me deu, Deus me abençoou. Propriedade de Deus. Deus que me deu. Isso é brincar com Deus. Esses falsos mestres estão acabando com as igrejas. Glória a Deus que Ele tem levantado homens com temor para pregar para aquele bem pouquinho, é bem pouquinho, o Israel de Deus é bem pouquinho mesmo. Não adianta esperar grande multidão, não. Eu creio que quando Jesus vier não é para muita gente, não. É para pouca gente. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Muitos dizem que creem em Deus, mas creem em outras coisas também. Uns vão à missa, outros vão ao culto, outros vão às reuniões espíritas, mas creem em horóscopo, que Deus condena. Creem em necromancia, que Deus condena. Creem em amuletos, que Deus condena. Creem nas superstições, que Deus condena. Creem nos ídolos, nas imagens de escultura, que Deus condena. Dizem que creem na Bíblia como a palavra de Deus para vivermos e cumprirmos, mas desobedecem. Rapaz, isso é loucura. Como é que o cara diz que crê em Deus e faz tudo contrário que Deus condena? Crer é ter certeza de que aquilo é verdade. Crer é isso. É muito mais do que acreditar ou então simpatizar. Vamos lembrar para essas pessoas o que o único Deus determina para o seu povo nas Sagradas Escrituras. Êxodo 23, ele diz assim: não farás
não terás outros deuses diante de mim. Não tem negócio de horóscopo, não tem negócio de necromancia, consultar morto, não tem, é o que a palavra diz. Êxodo 20, de 4 a 6, no outro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus já deu exegese disso aqui. Não faz imagem de escultura, nem semelhança alguma, nem de escultura, nem que se pareça com nada embaixo do céu, ave, seja homem, seja bicho, seja o que for. Não faça imagem de nada, é o que Deus diz aqui. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Adorar é se ajoelhar. Não adora, não, adora, porque na Bíblia adorar é ajoelhar. Se ajoelhar, está adorando. Não dará culto, dá, porque bota flor, bota a vela acesa, isso é culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, e guardam os meus mandamentos. Olhe, ele diz claro, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas ele guarda até 1000 gerações daqueles que amam. Isso quer dizer o quê? Que todos são pecadores. Mas no momento que eu reconheço e conserto, ele tem misericórdia. Eu mereci a morte junto com aquele. Aquele continuou desobedecendo. Eu vim para Deus, então ele tem misericórdia. Não é porque eu mereça, não é porque... mas ele tem misericórdia. Levítico 19, 31. Não vos voltareis para os necromantes. Sabe o que é necromantes? Aquele que consulta os mortos. O cara vai lá chamar o espírito. Vai lá falar com os mortos. Como é que me explica essa palavra de Deus aqui? Os espíritas. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Você não precisa de espírito. Você não precisa de consultar morto. Eu sou o teu Deus. Eu respondo às tuas dúvidas. Eu falo com você. Não procure, não se voltem para eles, é o que Deus diz na palavra, mas todos dizem, eu sou cristão, eu creio na Bíblia, bota a Bíblia lá na frente, mas faz completamente o contrário do que Deus diz. Levítico 26, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele, e o eliminarei do meio do meu povo. Então aquele que diz que é de Deus e vai procurar esse tipo de coisa, Deus diz que vai eliminar. Do meu povo não, sai daqui, vai para o inferno. Como é que responde isso aqui? Está aqui na Bíblia. Sou eu que estou dizendo não. Levítico 20, 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Serão apedrejados. O seu sangue cairá sobre eles. Você já tinha visto tanta coisa falando contra espírita já? Espiritismo? Eu não estou dizendo a você, quando Deus quer pregar, ele bota coisa na Bíblia. Porque quando eu comecei, eu digo, vá, meu Deus, eu nunca tinha visto tanta citação, não. É impressionante. Tem mais, pastor? Isaías 8, 19. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Sejam apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. O que esse povo de hoje precisa conhecer e obedecer é a Bíblia Sagrada, meu irmão. Palavra daquele que eles dizem ser seu pai, o seu Deus. Palavra que eles mesmos dizem que não entendem. Mas como é que uma pessoa pode chamar outra de pai, se nem conhece e nem entende a sua palavra, e ainda por cima discorda do pouco que toma conhecimento? Deus é meu pai. Teu pai é o quê, pai? Como é que você diz que um pai você não conhece? Como é que teu pai, você nem conhece ele? Você não conhece a palavra dele, e um pouquinho que você conhece, que você ouviu falar, você discorda. Como é que você vai dizer que é filho de Deus? O que os falsos crentes precisam saber é que Deus é único, e quem é filho dele é monoteísta. Monoteísta. Nós sabemos o que é, mas para os ignorantes, monoteísta quer dizer aquele que adora um Deus só. Só um, não tem outro não. Não tem
São João, São Pedro, São Briguelino, não tem. É só um. Nós somos monoteístas. É Deus triuno. Acabou. E quem é verdadeiramente filho de Deus, vive isso. Conhece e vive o versículo de Deuteronômio, conhecido como Shema, por causa da palavra hebraica inicial, que significa ouve. Esse versículo é conhecido como Shema, porque ele se inicia com essa palavra que significa ouve. Deuteronômio 6, 4, 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele é o único Senhor. Ouve, Israel, povo de Deus, você é de Deus? Israel quer dizer povo de Deus, filho de Deus, povo escolhido de Deus, separado para Deus. Então, se tem que ouvir isso aqui. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, de todas as maneiras. Tão importante e vital para o verdadeiro cristão, que Jesus o determinou como o principal mandamento. Está lá em Marcos 12, 28 e 30. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Esse versículo de Deuteronômio é que na sinagoga, os judeus, todo final de tarde, eles recitavam isso aqui. Todo dia. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o entendimento, de todo o teu coração. Todo dia, eles repetiam esse versículo, Shema. Quer dizer, ouve, cara, ouve. O problema é que ouve, mas não escuta. Ouve, mas não escuta. Tem uma diferença. Ouvir é ouvir. Escutar é você atender, é você obedecer. Esse é que é o problema. Muitos ouvem, mas a maioria não escuta. Por isso que eu sempre digo que não sou somente crente, mas acima de tudo cristão. Porque todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. O Satanás e seus demônios, como nós vimos, são crentes, né? Eles creem, mas não são cristãos. Pelo contrário, são filhos da ira. E seu legado, a sua herança, né, será a morte eterna no fogo do inferno. Então, nós já aprendemos aqui, a palavra vai se confirmando, nem toda fé é a fé salvadora da vida eterna. Muitos creem no que veio com o objetivo de atender às suas necessidades imediatas. João 6, 26, 27, o Senhor diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu zelo. Você está vendo? Nesse instante, Jesus disse que procurava por causa dos sinais. Agora está dizendo que não procura por causa dos sinais, mas do pão. Tem vários tipos de raça interesseira. Uma vai pelos interesses dos mistérios, sabe, dos milagres. Ele vai pelo poder sobrenatural. Outro vai para querer dinheiro, para querer pão, para querer carro. Você está vendo? Aí ele diz, trabalhai. Para esse Jesus diz, trabalhai, não pela comida que perece, rapaz, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. É para essa, meu irmão, que eu trabalho. É para essa que eu trabalho. É pela comida eterna, meu irmão. Deus tem me ensinado a olhar para as coisas que não se veem. Quem quiser trabalhe, acumule, se mate aí, de segunda a domingo. Acumule, seja rico, bote no banco. Sabe para onde é que vai?
tudo entesourado por fogo. Vai por fogo você, vai por fogo o banco, vai por fogo seu dinheiro, vai por fogo tudo. Eu estou trabalhando para que é eterna. E sou feliz, usufruo de tudo aqui. Eu digo, ora Senhor, o Senhor me santificou, eu tenho isso aqui, eu vou guardar? Não, o que é para a obra, Senhor? É isso aí, meu filho, entregue para lá, eu entrego. Esse aqui, usufrua, meu filho, usufrua. Pô, aí eu vou viver, estou vendo minha vida, pensa num carro feliz, num carro abençoado. Aí o diabo aqui, uma seta recular, uma punhalada recular, uma grande coisa para quem é feliz como eu. Isso aí é nada diante da glória que há por vir. É isso que Deus me promete, eu creio. Então, uns creem porque veem sinais miraculosos e outros porque querem receber bens materiais e veem Deus como um mágico da lâmpada de Aladim, que atende todas as vontades humanas, embora sejam sujas e pecaminosas. Ele acha que Deus tem que atender. Quando existe um milagre, como naquela época, vem gente de todas as partes e crê em Jesus, simplesmente pelo que vem ele operar. João 2,23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Realmente, quem é que não creria? Alguém que de maneira tão poderosa atendia todas as necessidades humanas do povo. Toda espécie de indivíduo procurava. E como já havíamos visto, né, os demônios e espíritos do mundo criam nele, como filho de Deus, só não queriam obedecer. Marcos 3,10, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Está vendo aí? Tem gente tão ruim, pior do que esses demônios, que além de não reconhecer que Jesus é Deus, que tem que se submeter, ele fica ali do lado, como se conseguisse ser melhor do que Deus. Pelo menos este demônio aqui diz, tu és o Filho de Deus. O outro aqui, ele não reconhece, ele fica do lado de Jesus fazendo o que não presta. Ele diz assim, eu não acredito que Jesus seja Deus, Deus sou eu sou bom, eu não preciso de Jesus. É pior do que esses demônios, esses filhos da ira, esses filhos do Satanás, é pior do que esses demônios. Aquele que está na igreja, sepulcro caiado, teimando com Deus, não sabe que Jesus é Deus, não reconhece isso, é pior do que os demônios que chegavam, se prostravam e diziam, tu és o Filho de Deus. Eu vou para o inferno, mas eu quero reconhecer que tu é o Filho de Deus. Teve um momento que Jesus deixa claro que não veio primeiramente para curar fisicamente, mas para anunciar o evangelho do reino de Deus, que leva a cura eterna. Foi em Lucas 4, 40, 44. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Pastor, todo mundo que curou, que Jesus curou, foi salvo? Não, senhor. Não, senhor. É por isso que não tem nada a ver milagre físico com salvação. Não tem nada a ver, nada. Pensa duas coisas diferentes. O cara que recebeu um milagre pode ser salvo. Pode receber um milagre e ir para o inferno. Muitos que Jesus curou, ressuscitou. Quer um exemplo? Grande, logo grande. Jesus curou 10 leprosos. Só voltou um para reconhecer ele como Deus e receber a vida eterna. 9 foram para o inferno. Pronto. E eu acho que essa passagem é para deixar a proporção, sabe? De cada 10 que Jesus cura, 9 vai para o inferno, porque não crê, só quer o milagre, só quer a bênção, mas não quer obedecer, não quer nada. Embora Deus faça, vi muitos curar aqui, muitos, Deus cura, vi foi muitos. Dá um momento, nós vamos lembrar isso. Então, ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. Aí, ó. Sabia ser ele o Cristo. Mas por que, pastor, que ele fazia isso? Cala a boca, rapaz. Por quê? Porque eles não queriam que os demônios falassem. Ele queria que as pessoas, os eleitos, crescem. Não porque o demônio falou. Porque senão, como tem muitos hoje que o demônio fala e eles escutam,
Aí ia dizer que Jesus é Deus porque o demônio disse que ele era Deus. Está entendendo agora por que Jesus fala isso aqui? Cala a boca. Cala a boca. Diga não. Pois sabiam ser ele o Cristo. Os demônios sabiam que era o Cristo, mas o povo não sabia, estava em dúvida. E tinha que crer por si mesmo, não é porque o demônio estava dizendo não. É a mesma coisa hoje. O pastor fala uma, fala 10, fala 100, fala 1000, acaba não escuta. O demônio foi e fala só uma no ouvido. Só uma. Meu irmão, isso é bom para a sua vida. Meu irmão, olha aqui a Bíblia. Meu irmão, Deus fez isso por você. Deus fez aquilo por você. Aí vai, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos. Aí um dia o demônio vem, ei, isso aí não é bom não, rapaz. O negócio não é desse jeito, uma vez só. Quem está discipulando é o pastor Humberto. Anos, o Espírito de Deus me capacitando para discipular. Ficava escutando, de dia e de noite, toma milagre na vida dele, toma milagre. Aí o demônio fala uma palavra só, derruba tudo. Vai para lá, menino. Eu fico porque a salvação é individual. Mas quando eu vejo isso, eu digo, pai, isso é o próprio diabo mesmo. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhe disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado, e pregava a sinagoga da Judeia. Eu não vim para curar vocês de enfermidade física não, rapaz. Eu vim para salvar vocês. Eu não posso ficar aqui curando não. Eu tenho mais coisa importante para fazer, e vou pregar para os eleitos que estão em outros locais. Lucas 6, 17 a 19. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, porque tinha muitos montes, tudo, planura era uma coisa bem, que não tinha declive, estavam lá, num campo aberto. E grande multidão do povo, de toda a Judeia, Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espírito imundo eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Hoje a maioria dos que falam no nome de Jesus, busca os seus poderes, não só para cura, mas também para adquirir riquezas. É tanto que existe, né, essas megas sinagogas de Satanás, que se diz igreja de Cristo, mas serve ao Deus Mamon, o Deus das riquezas. Como eu disse, eu vi gente aqui na igreja receber milagre de cura, cura de doença, de alejo, de amputação, livramento de morte. E na hora que ficaram bom, deram as costas para Deus. É como o mundo diz, na hora que cria cabelo na venta, que engrossa o cangote, aí o diabo vem e diz, tu é homem poderoso, sai dessa, cara. Anos deu falando, anos. O diabo só disse uma. Bom, sou doido não, rapaz. Eu não sou imbecil não. Pense num cara persuasivo. Pense num cara convincente. Eu passo anos no pé do vidro de um elemento ou de uma elementa, na palavra de Deus, mostrando todos os fundamentos, tudo, pá. No dia que o diabo vem e diz uma coisa, o caba cai, ele já era filho do diabo há muito tempo. Ele nunca soube o que era Deus na vida dele. Essa é a verdade, não pode, eu não sou burro. Só pode ser espiritual, rapaz. Como é que você fica no ouvido do cara ano? O diabo, numa palavra, ele muda, apostata, já era filho do diabo há muito tempo, rapaz. Esses não tem jeito. A pessoa que crê realmente em Jesus, que Jesus é Deus, né? Para muitos que não sabem, crê na palavra. Mesmo que não haja nenhum sinal. E a maior característica chama-se obediência. Obediência à palavra. Obediência à autoridade que Deus levantou. Reconhece, o diabo falou comigo. Quantas vezes a minha mulher não disse obrigado? Eu sei que eu fui usada. Mas você veio em cima e repreendeu. Reconheceu. Por quê? Porque é uma mulher de Deus. Ela falhar, o diabo tentar usar ela, está normal. Eu nunca vou cobrar
que ela não deixa o diabo tentar ela. Eu não posso ir contra a Bíblia, mas quando eu vou em cima, peraí, isso aqui é um pensamento meu que veio, alguém me falou isso, aí esse homem que eu conheço, a vida dele, veio e disse, não faça isso, não é assim, eu vou contra. Ela está usada pelo diabo. O diabo já dominava ela há muito tempo. Porque uma coisa é você ser tentada e até cair, mas quando você recebe a voz da imprecação, você imediatamente, eu não sou Deus, eu sou um servo, eu sou uma serva, eu estou aqui embaixo, esse homem de Deus cuida de mim, fez os milagres que Deus usou na minha vida, está dizendo que isso aqui é coisa do diabo, eu vou persistir? Só se eu for menino para acreditar que não tem algo muito mais forte por trás. Crê na palavra, mesmo que não haja nenhum sinal. João 20, 29, disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, rapaz. Você está vendo? Cala a boca, demônio. Não diga nada não, eles têm que crer, não tem que ter informação não. Não precisa nem me ver, está aqui. Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. É por isso que Jesus aqui nos dá um grande ensino. Ele mesmo não confiava nessas pessoas, porque a palavra nos esclareceu que eles criam na bênção, mas não queriam obedecer. Ou seja, são pessoas que querem a bênção do Deus, como a gente fala, mas não querem o Deus da bênção. Ora, aí, né? Isso é como o filho, né? Pequenininho, está por ali, aí cresce, aprendeu a falar, aí pensa que é gente, agora eu vou. Aí sai daqui, vai para uma sinagoga dessa do Satanás. Satanás está vendo aí, ó, homem santo. Espera os anos passar. Espera os anos passar. O mundo mesmo diz, olha, o tempo, meu irmão, é um remédio para tudo. Eu fico só pedindo misericórdia. Só. Jesus estava vendo que eles acreditavam, criam nos milagres, pois muitos o seguiam e o procuravam, mas Jesus não confiava neles. Olha aqui Jesus 2,24, o que é que diz? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O próprio Jesus não considera todas as pessoas como sendo seus verdadeiros discípulos, e a quem ele possa confiar a sua causa. Não se confiava a eles. Jesus não entregava a causa dele a eles, ele conhecia. Estava ali, era discípulo, estava acompanhando. A ruma era grande. O magote era grande. Mas por que Jesus não confiava naquelas pessoas? A palavra diz que é porque ele conhecia a todos. Ou seja, conhecia o coração de todos. João 22, 24. O próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Coração enganoso e corrupto, que somente Deus conhece, segundo ele nos afirma na palavra bem conhecida de Jeremias 17, 9, 10. Né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor. Esquadrio o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Obediência, meu irmão. É muito bom só receber bênção, aprovação. Quando é contrariado uma vez só, esquece um histórico de anos para trás. É muito tolo para saber que o diabo não está por trás. Muito tolo. Se bem que Deus me mostra com antecipação, já vai preparando o meu espírito, por isso que Ele tem misericórdia, eu não sofro tanto. Eu já sinto logo certas atitudes, certas coisas, eu já vou logo, eu digo, eita, o diabo está arrumando ali. E Deus traz mesmo à tona, porque nós queremos viver com o povo de Deus, aqueles que reconhecem de onde foi saído. Foi aqui, Deus curou aqui, é aqui a Jerusalém. Deus estava lá em Jerusalém, na época da Páscoa, porque ele disse que era no lugar. Olha, Jesus, não é pregando onde você está, nem em canto nenhum não, é aqui. Jesus foi para lá. Aí tem gente que diz, não, agora eu já posso, vou armar minha
barraca e vou embora. O preço é alto. E como é que os hipócritas e enganadores se passam por crentes e discípulos de Jesus? Ora, pintando uma boa reputação no lugar do caráter. E através da reputação, passando um falso testemunho. Quem quiser ouvir essa pregação aqui, está lá no computador o registro dela, há mais de um ano atrás. E Deus disse, vai e abra. Porque eu sei que tem gente dizendo aqui que eu preparei essa pregação. Vai pagar no fogo do inferno. Essa pregação eu estou dizendo para todo o povo de Deus. Agora se está pegando com endereço e identidade, receba ou não receba, é problema seu. Mas eu não preparei. Você que está achando isso, não é digno de receber uma pregação direta dessa não. Quem quiser, vá comigo no computador, que eu posso até mudar a data aqui como eu mudei na frente. Mas lá registrado no computador, o arquivo, eu não posso mudar não. Quem entende de computador sabe disso. E eu vou lhe mostrar, mais de um ano está essa pregação. Eu não sabia o conteúdo, não sabia nada. Deus disse, sente que é isso aqui que você vai pregar hoje. Quando eu comecei, eu digo, mas Senhor, Páscoa, nós estamos no Natal. Aí Deus disse, é mas assim que eu falo. Porque essas coisas muito mecânicas eu não gosto não. Você vai pregar isso aí. Quando eu comecei a pregar, eu digo, fala-me Deus. Fala-me Deus. Aí a gente aqui diz, passou, foi não. Deus, que Deus continue falando. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o que acontece. E como é que as pessoas são enganadas? Ora, dando uma de Deus, achando que como Jesus conhece a natureza humana, julgando pela aparência, pela reputação, acham que devem acreditar e confiar. Somente Jesus se enquadra no versículo 25. João 2, 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu sabia. Tem gente que pensa que se conhece. Pensa que está fazendo certo. Está enganado pelo diabo. O laço foi grande. Está pensando que Adão achou que Eva... Adão tinha certeza que era ele que fez o negócio todinho. Eva não tinha nada a ver com o negócio. Aí depois, quando o negócio apertou, foi a mulher que tu me deste. Aí transferiu a culpa. Mas na hora, a Evona veio lá, menino, a serpentona no lombo dela, pegou aqui o Adão, dobrou daqui, dobrou da acolá, né? Deu uma ajeitada nele, o bicho cedeu, foi uma beleza. Porque, pastor, como é que eu sei que eu estou errado? É quando não há paz para todos aqueles que Deus colocou ao seu lado, inclusive o pastor. Vou dizer, porque desse sangue eu não serei cobrado. Eu digo com meus filhos, então eu digo com a igreja. Eu digo para a Rosana, olha, faça isso aí não, que não tem paz não, viu? Está muito parecido, faço mais nada. Eu não estou vendo nada aqui, mas você está dizendo que não tem paz? Pronto. O que é isso aí? Obediência. Ah, é o poderoso? É não, meu irmão. Satanás gosta de distorcer, mas não é não. É a palavra que ela teme. É a palavra. Ela sabe que Deus não quebra princípio. Ela sabe que Deus fala com aquele que Deus levantou. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Quando o homem dá testemunho de si mesmo, ele apresenta uma reputação, porque o verdadeiro cristão deve apresentar o testemunho de Cristo. Não há testemunho em um homem se ele não estiver em Cristo, pois o homem sem Cristo permanece pervertido e degenerado. E dessa forma, quem é que pode dar um bom testemunho? O próprio João Batista era chamado de uma lâmpada que ardia e alumiava, mas no sentido de que é Cristo a luz. E João Batista e nós devemos ser o refletor. Tem gente que pensa que está dizendo que João Batista é a luz. Não, não é isso que o versículo diz, não. O refletor é luz, mas exclusivamente no sentido derivado. A luz que eu emito, ela não é minha. Ela é de Cristo. Eu sou o refletor. Para ele não aparecer ali sozinho na luz, uma luz separada, aí ele botou em mim.
É nesse sentido. João 5, 35, 36. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Está vendo? Ele era a lâmpada, que saía uma luz. Ele era o refletor, o condutor, é o que eu sou. Mas a luz, a força, o poder e a palavra de admoestação, que quando vem para a ovelha, não é de mim, é Deus que está falando. Aí não obedece, aí paga o preço. E diz assim, mas eu tenho um maior testemunho do que o de João, Jesus dizendo. Porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. João Batista daria o testemunho para que os homens cresçam em Cristo. João, como nós, era o agente da fé e Cristo, o objeto da fé. Então, quem crê realmente em Cristo, crê na pregação da palavra, crê naquele que Deus levantou, e não somente nos milagres físicos realizados, e nem tampouco na doutrina dos homens, e nem nos ouvidos dados por Satanás, para mudar tudo e contra tudo e dizer que está certo. Deus não precisa conhecer o homem é que precisa conhecer Deus. Então as pessoas que pensam que estão com Deus, porque dizem que creem, acham bonzinho, sou de oração, está pensando que eu acho que sou bom porque oro? Tem dia que eu tenho 7 horas de oração, tem dia que eu tenho, nunca diminui de 3,5, graças a Deus. Isso não acrescenta nada para mim, nada, que eu sou bonzão, eu entrei nas 3h30 de oração, entrei sem Cristo, se eu entrei depravado, pronto para cair. Estou lá, recebi o poder, recebi a luz, recebi a unção, eu estou santificado por Cristo. Essa é a verdade. O cara, não, eu faço isso, eu faço aquilo outro, tá certo, tá bom, é melhor do que Jesus. Já dá para, inclusive, pregar por aí que é Jesus encarnado. A encarnado que eu estou dizendo é um Jesus vermelho, sabe? Encarnado de vergonha. Nem encarnado o Cristo, não. É vermelho. Porque o cara que quer andar só, que acha que pode, ele está tomando o lugar de Jesus Cristo. Na multidão de conselhos, a sabedoria. João 2,25 diz assim: e não precisava de alguém que desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então as pessoas que pensam que estão com Deus, porque dizem que creem, mas dão testemunho de homem, vivem segundo a vontade da carne, devem verdadeiramente se converterem, buscando uma vida que reflita um verdadeiro testemunho de Cristo, vendo-o primeiramente como Redentor e Salvador para a vida eterna, antes de um mero realizador de milagres e alguém que eu possa fazer algo por eles. A pior coisa que tem no cristão é a segurança em si mesmo. O homem de Deus, ele vive eternamente no temor. O cara que se achar seguro, ele está perdido já. Ele já está no chão. É questão de tempo. O homem de Deus, ele vive com temor. Estou falando medo não. Temor é assim. Eu tenho em mim um tesouro no vaso de barro. É como se você botasse um transplante. Você vai conduzindo um órgão, um coração. Um dia desse eu vi o cara correndo no avião para levar num vaso de barro. Se você topar e cair o barro e o vaso cair, pronto. Lá se foi o coração, acabou a vida. É a mesma coisa. Eu me sinto assim. Mas porque a Bíblia diz, eu tenho um tesouro dentro de mim, num vaso de barro, que quebra fácil. O barro quebra fácil o vaso de barro. Então eu tenho que cuidar para não cair. Deus quer dizer que se eu não cuidar, eu vou quebrar esse barro, esse vaso de barro, e o tesouro vai se esvair. Aí o cara, não, estou todo forte. Sou eu, rapaz, eu tenho tantas horas de oração. Tenho o joelho igual o do Tiago, joelho de camelo. Tenho isso, tenho aquilo. Está no chão há muito tempo.
Satanás está rindo da cara dele. Está só esperando o lugar apropriado no pé do rei dele para derrubar. Porque isso é que a palavra diz: humildade, obediência. Jesus parou tudo, foi lá para Jerusalém obedecer. Pensou: Jesus, o Filho de Deus. Eu sou o Cordeiro Pascal. Vocês podem fazer, eu não preciso não. Ele foi lá. Aí de tudo isso aí, tá vendo? Uma palavra dessa. Deus falou da obediência, aí vem uma pregação linda dessa. E aproveitou, nos deu ensino sobre o que é a Bíblia, Nissan, o que era feito, como era a comemoração da Páscoa. É muito lindo, é muito lindo. Os verdadeiros crentes, que são os cristãos, devem amadurecer e saber que nem toda fé é a fé salvadora. E nem todos os que dizem que creem em Cristo, Cristo confia neles. É isso aí. Muitos dizem que creem em Cristo, mas Cristo não confia neles. É eu que estou dizendo não, é a palavra, meu irmão. Pela graça de Deus, que o Espírito Santo habite em nós e nos faça ser uma lâmpada que arde e alumia com a luz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém.